Há alguns assuntos para abordar hoje, mas eu quero falar nesse primeiro vídeo do dia especificamente sobre a entrevista que o Átila Yamarino, virologista, deu ontem para o Roda Viva. Foi uma ótima entrevista que ele participou lá, nos ajuda a compreender esse momento agora no Brasil e no mundo, embora quem já tenha assistido outras lives do Átila já saiba muito do que ele disse ali, mas de fato tem uns pontos interessantes que ele abordou ali que vale mencionar. Então eu quero fazer aqui é analisar alguns desses pontos que me pareceram mais curiosos e que vão afetar a nossa vida no futuro. Porque a mensagem que o Átila passa nessa entrevista, eu acho que a mensagem que ele passa também nas lives e no Twitter dele também, é que muita coisa mesmo será diferente depois desse período. Essa pandemia ela vai redefinir muitas escolhas nossas sociais, políticas, econômicas, então muita coisa vai mudar. Em relação à política, mais tarde hoje na Carta Capital vai um vídeo sobre isso, no qual eu vou mencionar alguns casos aqui de políticos que estão crescendo por causa da pandemia, de acordo com a sua reação a isso, o modo como estão lidando com essa questão, e outros políticos que talvez caiam por causa disso. Então você tem uma redefinição agora de agentes políticos pelo mundo, de pessoas que vão se favorecer com isso e outros que serão prejudicados. Então mais tarde confiram na Carta Capital, eu vou compartilhar o link para vocês na aba comunidade aqui e também nas minhas redes sociais. Bem, o primeiro ponto que o Átila menciona, e talvez seja, para mim, o que mais chama a atenção, que ele diz logo no começo da entrevista, que esse momento tem ajudado as pessoas a perceber, por um lado, a importância da ciência, a relevância da ciência, e, por outro lado, a importância da imprensa, a imprensa séria, criteriosa. Que são duas áreas que estavam sofrendo ataques constantes, que estavam sofrendo um certo descrédito por causa do negacionismo mesmo, né? Você tem políticos populistas, principalmente a extrema-direita, que constantemente atacam a ciência e o jornalismo e a imprensa porque são dois ambientes sobre os quais eles não têm controle via de regra. E no caso da ciência em particular, porque ela está, geralmente, né, nem sempre, mas geralmente ela está muito além das ideologias. A ciência não pertence à esfera da disputa ideológica, ela não pertence à esfera da guerra cultural. A ciência e o modo como ela lida com os fatos independe se um governo é de esquerda ou de direita. Tanto faz se você é conservador, se você é progressista, se você é liberal, se você é comunista. O modo como a ciência aborda o mundo, o modo como ela lida com o mundo será o mesmo. Os critérios científicos independem da posição política do cientista. É claro que dependendo do tipo de governo, o modo como esse governo vai lidar com a ciência, vai estimular, vai instigar, vai financiar a ciência será diferente, mas o que os cientistas fazem independe. O cientista pode ser ateu, pode ser cristão, pode ser comunista, pode ser qualquer coisa. O modo como ele vai atuar com o objeto do seu estudo não vai mudar. Não vai mudar porque aquilo que ele faz depende da visão, né, da revisão de seus pares pelo mundo inteiro. Então outros cientistas vão observar o trabalho daquele cientista e vão analisar, e vão pôr à prova, e vão questionar, e vão verificar se aquilo funciona ou não. Então, num momento de grande incerteza como a gente tem agora, muita gente volta a olhar para os cientistas, porque os cientistas estão trabalhando com previsões, com dados, algumas previsões são catastróficas, mas eles estão trabalhando a partir de análises da realidade. Não tem a ver com narrativas ideológicas, não tem a ver com narrativas políticas, tem a ver com análise daquilo que a gente sabe. Então isso faz uma grande diferença na hora de você interpretar o mundo. Então, de acordo com Átila, eu percebo também há uma tendência agora de muita gente, nesse momento de desespero, se fiar na ciência. E por outro lado, a imprensa, porque é através da imprensa que a gente tem acesso a muitas coisas. Então, assim, as redes sociais, elas democratizaram a voz das pessoas, qualquer um pode vir aqui falar um monte de coisa, mas você tem certos funis, certos gargalos que filtram essa informação pra gente e que tem um mínimo de compromisso em verificar se aquela informação é correta ou não. Então a imprensa tradicional, a imprensa criteriosa, ela faz esse trabalho. Faz o trabalho de verificar as fontes, de comparar as fontes, de conversar com diferentes partes que estão integrando o debate. Então é muito mais confiável nesse momento do que você buscar algum influenciador qualquer na internet, algum revisionista, algum negacionista histórico, algum olavista, algum bolsonarista que só joga besteira na internet sem nenhum critério, nenhum compromisso com a realidade. E se a gente pode extrair alguma coisa positiva desse momento horrível que a gente está passando, seria esse resgate de duas áreas cruciais para a compreensão do mundo. Não quer dizer que será permanente isso, pode ser que dure alguns anos isso, depois, caso se normalize a situação,
as pessoas voltem a consultar negacionistas históricos, negacionistas da ciência. Então, assim, não dá para garantir que é uma conquista duradoura. Talvez seja provisória enquanto a gente está no momento de desespero. E outro ponto que o Átila martelou na entrevista, e é um ponto que ele tem dito várias vezes também, é que tudo vai mudar. Ou tudo não, mas muita coisa vai mudar posteriormente. Depois desse período aqui, depois desse isolamento social que a gente está passando em muitos países do mundo, muita coisa vai mudar. E eu percebo que isso vai mudar, como eu disse, na parte da política. Mais tarde confiro o vídeo na Carta Capital no qual eu falo sobre isso, mas vai mudar também nossa relação com muitas esferas da nossa vida. A primeira delas, com a esfera do trabalho. Possivelmente, esse tipo de quarentena, de acordo com o Átila, terá de ser repetido várias vezes até que surja uma vacina contra a doença, que pode levar mais de 1 ano, 2 anos, sabe-se lá quanto tempo. E essa acho que é uma parte angustiante para muita gente, né? Para mim, pelo menos, é não saber quando a gente sai dessa. Mas, nesse sentido, se for nesse processo de abertura e quarentena, muitas empresas terão que definir o papel dos funcionários. Uma constatação agora é que muitos cargos, muitos funcionários podem tranquilamente trabalhar de casa. Porque você não precisa estar no escritório agora, você não precisa estar num ambiente de trabalho para fazer aquilo que se desempenha. Então isso pode levar à contenção de gastos da empresa, porque precisa de espaços menores para os funcionários, não precisa de grandes escritórios, você pode ter um espaço reduzido. E isso também leva economia para a própria pessoa que trabalha, né? Que você não tem deslocamento, não vai ter que pegar um carro, ou um ônibus, algum transporte, se deslocar para outra parte da cidade para trabalhar. E assim você pode estar no seu ambiente em casa produzindo. E isso também vai valer provavelmente para as crianças, né, para quem está na escola, novos métodos de ensino à distância, para que as escolas, para que o sistema educacional possa ser online, a criança em casa aprender. Só para ter uma ideia, aqui na Espanha, a escola está mandando material para fazer em casa, está mandando lições para fazer em casa, mas na televisão, no canal infantil, você tem durante a manhã diferentes programas. Das 9 da manhã às 10 da manhã, que é o horário que meu filho assiste, você tem as lições e o conteúdo educativo de 6 a 8 anos. Então o meu filho de manhã, 9 da manhã, a gente acorda e ele vai assistir a lição do programa infantil, do canal infantil. Depois das 10 às 11 é de 8 a 10 anos e depois prossegue. Então as crianças que estão em casa aqui estão recebendo material didático na televisão também. Meu filho tem que assistir. E é uma programação que foi proposta pela própria escola, que assistam o que está passando na televisão. É claro que você não tem um método interativo desse modo, né? Você não tem, por exemplo, um professor te ensinando. Então, possivelmente, se tornar algo duradouro a longo prazo, provavelmente as escolas terão que adotar algum tipo de aula via webcam, algum tipo de método interativo para que a professora possa acompanhar a criança em suas lições. Por exemplo, esse ano letivo aqui, pelo que tudo indica, já acabou. Porque o ano letivo aqui na Espanha começa em setembro e acaba em junho. Não é como no Brasil, começa no começo do ano e vai até o final do ano. Então, provavelmente já não terá mais aula esse ano. Daí já emenda as férias e a gente vai entrar no segundo ano letivo em agosto, se tudo começar a se normalizar, que a gente não sabe também. Então são 2 pontos. O trabalho e a escola provavelmente vão mudar bastante para se adequar a esse novo modelo de sociedade que a gente vai viver. Um outro fator que eu não vejo tanta gente mencionando assim, que talvez merecesse mais atenção, é o fator de saúde mental, de como as pessoas estão lidando agora com esse isolamento. A gente tem a sorte aqui de morar numa casa e ter um quintalzinho, então a gente pode sair, pegar um solzinho, que dá um ânimo já, mas quem vive em apartamento, quem vive num kitnet, por exemplo, tendo que lidar agora com esse isolamento, com essa quarentena, como fica a saúde mental? Quem está sozinho em casa, por exemplo, que não tem nenhum parente, não tem nenhum amigo, não é casado, é solteiro, como lida com esse isolamento total agora? Sem contato físico, presencial com a família e com os amigos. Como suportar agora essa pressão psicológica desse momento? Sabendo que agora, em hospitais aqui, milhares de pessoas estão morrendo. Como lidar com essa pressão? Então talvez fosse um fator para a gente poder analisar com mais profundidade posteriormente como criar uma estrutura mental, psicológica para lidar com esse período prolongado de afastamento. Porque nós somos seres sociais. Os seres humanos são bichos sociais. A gente vive em sociedade. Como você saber que seu vizinho, o seu outro vizinho, seus amigos, estão todos agora completamente isolados? Muita gente tem usado as redes sociais, tem usado Skype para poder se comunicar com as pessoas e tentar suprir um pouco essa carência emocional, essa carência psicológica de contato humano, mas é claro que não substitui. O simples fato de a gente pensar que isso pode ser o novo normal, para muita gente pode ser completamente desesperador. E uma coisa que o Átila falou ali, e que é mais assustador ainda, na verdade, é que a gente teve a sorte, entre aspas, aqui, de não pegar um vírus muito letal. Porque alguns outros vírus, além de se propagar rapidamente, eles ainda matam muito mais pessoas.
Então, nesse sentido, se fosse algo parecido, poderia ser muito mais catastrófico do que já está sendo. Uma outra coisa que a gente tem que repensar também, né, nesse novo mundo que a gente está entrando agora, é o modelo econômico mesmo. Porque agora foi proposto, né, e ontem passou no Senado a votação para a renda básica emergencial, e agora só falta o Bolsonaro pagar essa renda básica. Agora depende do presidente assinar e mandar o dinheiro para as pessoas. Se você está esperando aí dinheiro chegar para te ajudar nesse momento, falta o Bolsonaro assinar agora. E talvez pensar nessa renda básica como permanente, não apenas como provisória. Porque se isso for acontecer de tempos em tempos, a cada mês tem que fechar tudo por causa da pandemia, então uma ajuda governamental talvez seja necessária. Não como medida preventiva, paliativa, não como medida provisória, mas como uma medida permanente. Para que a gente saiba que numa circunstância como essa, mesmo sem trabalhar ou mesmo em casa, isolado, a gente vai ter uma renda básica para sobrevivência, que vai nos permitir comprar comida, que vai nos permitir pagar nossas contas. Mais do que nunca, uma revisão de quais são nossas metas existenciais como seres econômicos, como pertencentes a uma sociedade capitalista que depende do consumo e da geração de lucro. Talvez exija um novo modelo social e político e econômico no futuro. Uma redefinição de metas também. Uma coisa que a gente tem percebido agora, estando fechados aqui, é que a gente precisa de bem menos coisa do que a gente imagina. De consumo, eu digo. De consumo. Porque a gente vai comprando as coisas, comprando objetos, comprando um monte de tralhas que a gente não precisa. E agora, com tudo fechado, todas as lojas fechadas, a gente percebe que a gente não precisa das coisas. Que elas não são necessidades. Que elas não fazem falta nenhuma. Que a gente compra por compulsão, a gente compra porque isso nos é socado goela abaixo o tempo todo. Então talvez para muita gente esse seja um momento para refletir sobre as nossas necessidades, aquilo que é essencial para a gente. Eu percebo que muito mais pessoas estão dando valor agora aos relacionamentos do que de fato a consumo, a compras. Eu aposto que você aí em casa está sentindo falta mais de você sair com seus amigos, ir para um restaurante, para um barzinho com seus amigos, ou visitar seu pai, sua mãe, e você sente falta de ir ao shopping comprar coisa. E eu imagino que muitos de vocês aí estão revendo metas para o futuro. O que você queria fazer? Quais eram os seus objetivos profissionais? O que você queria comprar? Porque para muita gente, essa circunstância agora nos pôs em contato com a nossa própria mortalidade, nosso próprio fim. E o que a gente quer entre esse momento de nascimento nosso e o fim da nossa vida? Quais são as conquistas realmente relevantes? Quais são os valores que realmente nos importam? Talvez seja uma oportunidade para muitos de nós, coletivamente, pensarmos o que é que realmente importa. Basta a gente pensar que nesse momento agora, o impacto climático nosso, né, porque a gente não está usando carros mais, a gente não está mais circulando por aí, muitas fábricas são fechadas, você tem visto uma redução da poluição em muitos países. Uma redução drástica de emissão de CO2, uma redução drástica de poluição, o impacto ambiental nosso. Será que a gente não deve aproveitar isso para repensar o modelo energético, o modelo no qual a gente vive, ou mesmo o modelo de aglomeração urbana? Porque o Átila aponta isso também na entrevista dele, que essas pandemias agora, essas epidemias, elas são muito favorecidas por essa aglomeração urbana, por o modo como a gente se organiza em cidades, em favelas, por exemplo, como no Brasil, que nem sabe qual será o impacto na favela porque não há modelos para isso. Então, a nossa organização social contribui também para a expansão desse tipo de vírus. Eu, por exemplo, agora, que já estava numa vibe mais de isolamento, morar fora de uma grande cidade, já estou pensando em ir para um sítio agora, gente, porque se eu estivesse num sítio agora, eu estava lá no campo, lá, plantando a comida, sabe? Então, assim, talvez seja uma redefinição também de nossa organização social. Essas são considerações que me ocorreram ao assistir a entrevista do Átila. Embora o foco dele tenha sido na área dele, na área de virologia, falando sobre o vírus, para mim foi o que suscitou ouvir ele falando sobre esse novo mundo no qual a gente vai entrar agora. Que o mundo anterior acabou, morreu. Agora a gente precisa lidar com isso como se fosse uma constante em nossa vida. Está aqui, a gente vai ter que lidar por muito tempo ainda com isso. E talvez não seja o único vírus a nos atormentar. Talvez isso abra margem, primeiro, para uma melhor preparação para um caso futuro, e isso passa necessariamente por investimento em ciência, que cientistas possam investigar e trabalhar e se preparar para uma condição como essa, e passa pela compreensão agora de que a realidade nossa é essa. Eu quero saber se vocês viram a entrevista com o Átila, se não assistiram ainda, vou deixar aqui no comentário fixado o link pro Roda Viva de ontem, assistam porque foi muito interessante. Foi tão bom que eles adicionaram 10 minutos para poder
fazer mais perguntas ao Átila, então se vocês não assistiram, assistam. O Átila foi muito atacado esses últimos dias por extremistas de direita no Brasil, por esses negacionistas da ciência, por negacionistas dos fatos, mas é importante que você tenha cientistas, pessoas que trabalham com isso, e mais uma vez comprova a importância e a relevância de divulgação científica, de que cientistas venham falar com o público, falar conosco, nos explicar o que está acontecendo e como a gente tem que lidar com isso. Então assistam, acompanhem o Átila no YouTube e no Twitter. Eu quero saber o que vocês pensam sobre isso, sobre os pontos que eu mencionei aqui, sobre as possíveis mudanças, se é ser otimista demais nesse sentido, se a gente não aprende nada com a história, sempre comete os mesmos erros. O que você acha aí? Deixa aqui no comentário, deixa o joinha, assina o canal, ajude no apoio, e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!